Recentemente, o deputado federal do PSDB, Alexandre Frota, entrevistou Fernando Haddad e, semanas depois, Ciro Gomes. É claro que o simples fato de se anunciar a entrevista já gerou muita polêmica nas redes sociais, porque o pessoal fala como é que pode dois candidatos ou dois políticos do campo progressista concederem entrevista para alguém que apoiou o Bolsonaro de uma maneira assim muito forte, muito incisiva em 2018 e que agora está num partido que é o PSDB que tende, né, de maneira natural a apoiar uma eventual candidatura do João Dória à presidência da República. Bom, a gente pode discutir isso sob vários aspectos. A gente pode analisar assim: há cálculo eleitoral do Ciro e do Haddad? Pode ser que sim, né? Você falar para um público que não é o seu. Não adianta a gente pregar só para convertidos. Não adianta a gente falar só para aqueles que, de certa forma, já concordam com as nossas ideias e que já estão acostumados a nos ouvir. Haddad, Ciro e qualquer outro candidato do campo progressista precisam se acostumar, e eles fazem isso, a dar entrevistas, a participar de debates com aqueles que pensam diferente e às vezes pensam muito diferente. O que pode ser o caso do Frota, já que ali era uma entrevista, não era nem um debate, nem uma troca de ideias. Eu particularmente assisti às duas e gostei do que vi. Gostei da postura do Haddad, embora discorde de algumas coisas pontuais ali. Também gostei da postura do Ciro, achei ele bem moderado, né, baseado no seu histórico. Até quando foi se dirigir ao PT, fez críticas como ele tem feito, e eu acho até que não tem problema fazer, mas desde colocada de uma maneira assim, digamos, respeitosa, porque às vezes a crítica, quando ela passa de um certo ponto, assim, no tom, e o Ciro sabe disso, ele mesmo tem falado, ele na verdade cria mais uma antipatia do que uma reflexão. E com o Frota eu percebi isso, ele fez a crítica que tem que ser feita, e que de fato são, né, números incontestáveis, do governo petista, em especial os dois últimos aí, que teve, né, ambos com a Dilma Rousseff. Mas de uma maneira, repito, moderada e que auxiliam na reflexão. E ali, alguém pode pensar, mas é cálculo eleitoral do Frota convidando eles. Sim, porque quando o Ciro divulga nas suas redes sociais, quando o Haddad divulga nas dele, é natural que quem nem sabia, eu, por exemplo, nem sabia que o Frota tinha esse tipo de quadro na Rede Brasil, né? Um quadro chamado Boa Noite, um talk show. Eu não sabia. Fiquei sabendo e me inscrevi no canal. E ele disse que entrevistou Boris Casoy, Eduardo Moreira, né, que é alguém também que ajuda muito na reflexão dentro do campo progressista. Eu me inscrevi no canal. Pode ser um convite baseado em atrair público? Pode. Mas o que eu tento extrair disso tudo, tentando fazer uma análise menos apaixonada e às vezes posso ser até um pouco ingênuo, é que a gente tem que valorizar todo e qualquer esforço em busca do diálogo com os diferentes. Isso é fundamental. O Ciro quase sempre está lá dando entrevistas ao professor Marco Antônio Villa, que foi a favor do impeachment da Dilma e o Ciro foi contra. O Fernando Haddad recentemente deu entrevista ao Manhattan Connection, uma polêmica danada com o Diogo Mainardi, que inclusive pediu demissão depois da outra polêmica, né, natural dele com o advogado Cacai. Então eu acho muito bom quando alguém de um campo vai ser entrevistado por outro. E é isso, a gente precisa ocupar os espaços, falar com aqueles que às vezes têm um preconceito, já que ser de esquerda no Brasil, fazer parte do campo progressista, como fazem Haddad e Ciro, era quase que um xingamento até pouco tempo. E aí o público do Frota, boa parte dele talvez, ainda traz essa ideia, né, de que esquerda não presta, quer destruir o Estado, que não tem ideia que dá para ser aproveitada, e falar com esse público eu acho muito importante. E aqui eu quero destacar uma coisa que aconteceu em comum nas duas entrevistas. O Frota pediu desculpas tanto para o Haddad quanto para o Ciro, porque ele confessa que no passado se excedeu e eventualmente aí, nesse excesso ofendeu tanto o Haddad
quanto o Ciro. Eu adoro esse tipo de gesto, eu acho que ele faz bem para o ser humano, não só para o político, e não é fácil. Bom, eu tenho dificuldade de pedir desculpa com alguém quando eu erro contra esse alguém, e no mundo político, isso é mais raro ainda, porque o político ele tem muitas vezes a habilidade de arrumar mil desculpas para justificar alguma fala, algum comportamento, algum posicionamento. E ver o Frota publicamente se desculpando em relação aos dois, isso eu acho que é interessante e que isso possa inspirar outros. O próprio Ciro, recentemente, eu assisti mais de uma vez, pediu desculpas publicamente ao Leonardo Boff, porque de fato ele teve uma fala muito infeliz com o Leonardo Boff, que é muito alinhado aí ao petismo, né? É um admirador do Lula, o que, enfim, não tem problema, você pode admirar quem você quiser, e o Lula, de certa forma, dá motivos para que exista essa admiração, o que também não nos impede de criticar naquilo que o Lula merece críticas. Ele não é um santo, ele não é um Deus. Então eu vi com muitos bons olhos o Ciro pedindo desculpas, repito, mais de uma vez, ao Leonardo Boff. E esse tipo de gesto, me referi aqui ao Ciro, ao Frota, passa para o público um ar interessante, um aspecto interessante e agradável. Porque mostra, opa, ele aceita que erra, ele aceita que falha, ele aceita que passa do ponto. E isso é motivo para a gente comemorar. E o último ponto é que gerou uma discussão também assim, mas será que o Frota se arrependeu mesmo ou não? Bom, o Frota não apenas diz que não apoia mais Bolsonaro, como em vários momentos lá no Congresso tem votado contra as propostas do governo. Inclusive, em vários momentos eu vi o Frota votando praticamente sozinho dentro do PSDB, junto com o campo progressista. Então, me parece que é sim um arrependimento sincero, em que ele reforçou na entrevista que teve com o Haddad, de que logo nos primeiros movimentos do governo ele percebeu que aquilo havia sido uma farsa e ele se afasta e rompe e passa a ser perseguido pelos bolsonaristas. E aqui é um ponto. O que é que a gente vai fazer com esses que se arrependeram de votar no Bolsonaro? Se a gente ficar o tempo todo chamando-os de fascista, porque em 2018 não só votaram como pediram voto para o Bolsonaro, a gente vai continuar fechando portas para esses que daqui a pouco podem votar com o campo progressista. Se a gente simplesmente ficar querendo um martírio deles, um auto-martírio, um auto-chicoteamento, crucificar a todos aqueles que votaram no Bolsonaro, nós não nos reconciliaremos com o povo. É necessário compreender todo aquele caldo que fez com que a gente chegasse na eleição do Bolsonaro. Se a gente não fizer isso, a gente vai reelegê-lo mais 4 anos e em 2026 o Bolsonaro não pode mais ser reeleito. Vem um outro dentro do bolsonarismo e continuar sendo eleito se a gente não tiver humildade de reconhecer, sim, perseguições jurídicas contra o Lula, o impeachment contra a Dilma, né, que hoje está mais claro do que nunca, foi um golpe. A gente pode atribuir, sim, às fake news, claro, mas não dá para negar que existia um antipetismo muito forte, parte desse antipetismo injusto, por conta disso tudo que eu acabei de falar, e parte desse antipetismo justo, de acordo com os fracassos aí dos últimos anos do governo Dilma na área econômica, fez com que as pessoas que tiveram tido uma ascensão de vida, de repente eles voltam para um patamar e perder essas conquistas não é fácil. E logo se busca um culpado e, de fato, a Dilma deu margem para isso. Eu já vi até membros do próprio PT reconhecendo a questão de ter colocado Levi como ministro da Economia, de ter exagerado nos subsídios, do PT não ter feito reformas estruturais, como na Previdência, tributária, enfim, vários e vários outros motivos que geraram esse clima antipetista que, somado a fake news, perseguição jurídica, golpe de 2016, os protestos de 2013 que não foram bem assimilados pelo governo da época, tudo isso vai desaguar no Bolsonaro e a gente não pode simplesmente rotular todos aqueles que votaram no Bolsonaro como fascistas. Eu conheço pessoas maravilhosas, que têm um coração muito bondoso,
que votou no Bolsonaro em 2018 e ainda hoje, por falta de informação e por não ter acesso aos detalhes, já que criminalizou-se a mídia, muitos ainda ficam, mas será que ele é tão ruim assim? Será que o governo dele é tão desastroso assim? Então, se a gente chamar de fascista esses, a gente vai fechar uma porta e não vai estabelecer diálogo para trazê-los de volta, digamos, para o nosso campo. William, mas dá para conversar com todo mundo? Eu confesso que tem gente que é difícil. Existe sim um núcleo duro dentro do bolsonarismo. Alguns estudiosos estimam entre 10% e 15%, que de fato este grupo é muito complicado de conversar. Mas pessoas como o Frota, que já fizeram a própria autocrítica, ele disse isso para o Haddad, que se ele soubesse, se fosse hoje, ele votaria no Haddad no segundo turno. Se a gente pegar Frota e tantos outros e continuar só crucificando-os, nós de fato não teremos entendido o que aconteceu com o Brasil e desta forma continuaremos empurrando estes para a direita, para o campo conservador aí, que merece ser respeitado, não tem problema ser de direita nem ser conservador. Mas se a gente quer atraí-los para o nosso campo, é necessário entender por que Bolsonaro foi eleito e por que essas pessoas optaram por alguém tão despreparado, tão desqualificado, que é o fundo do poço como o Bolsonaro, e não optou pelo Haddad no segundo turno e não optou pelo próprio Ciro no primeiro, já que nós falamos aqui do Haddad e do Ciro, vinculado a essa entrevista com o Frota. Bom, eu parabenizo o Ciro, parabenizo o Haddad, né, que continue com essa disposição de dialogar com os diferentes. Eu acho que é assim que a gente vai fortalecer a própria democracia, o respeito entre aqueles que têm divergências, mas que buscam em algumas convergências construir um mundo melhor. Se você puder, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o like se gostou, se não gostou pode pôr o dislike, não tem problema, e compartilhe com amigos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.